Graças a Deus, mais uma vez, é uma honra, uma satisfação estar reunido aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos a nossa continuação da nossa pequena e humilde palestra. Tá bom, meus queridos irmãos? Muito bem. E antes de nós começarmos, sempre como a gente vai começar a nossos vídeos, a gente sempre fala isso. Você que já é inscrito, o que você deve fazer? Você deve divulgar os nossos vídeos para as pessoas, certo? Compartilhe para elas, para os seus amigos, irmãos de igreja, sabe? Divulgue nosso canal, para o nosso canal receber uma quantia de inscritos boa para nós ajudar as pessoas. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o like e aperta o sininho, tá bom? Tá certo, meus queridos? Que Deus ajude e que Deus nos abençoe. Muito bem. Vamos ler uma escritura aqui, que é uma escritura muito conhecida no meio do povo da mensagem. Eu acho que essa é a escritura mais conhecida no meio dos pregadores da mensagem, especialmente dos assim chamados da abertura da palavra. Muito bem, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse 10, versículo 7. Eu quero tomar essa escritura para nós ter um pequeno assunto hoje para nós. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: mas nos dias, você veja que dias aqui está no plural, nos dias. Então isso aqui está se referindo a uma dispensação. E qual é a dispensação? É a dispensação da segunda vinda de Cristo, certo? É a dispensação da vinda, é uma era que o profeta chamou a era da vinda e chamou a era do sétimo anjo. E quando ele falou da era do sétimo anjo, ele não está se referindo ao anjo terreno, ele está referindo ao anjo celeste. Então, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo, dependendo da tradução, ou o mistério de Deus, como anunciou as profecias, como anunciou aos profetas, seus servos. Deixa eu ler mais uma vez essa escritura. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração e abra o nosso entendimento para nós compreendermos a palavra do dia. Irmão, então, baseado nessa escritura, eu quero trazer um simples tema, mas é muito importante. O sétimo anjo traz o cumprimento das escrituras do dia. Esse é o nosso tema da nossa pequena e humilde palestra. O sétimo anjo traz o cumprimento das escrituras do dia. Agora, irmão, quando nós falamos do ministério do sétimo anjo, não estamos falando da pessoa de William Marlon Branham, porque temos de entender uma coisa. Uma coisa é o ministério do sétimo anjo e outra coisa é a pessoa de William Branham. E hoje muitas pessoas confundem isso. E eles olham só para o vaso. Só para o vaso. Mas se esquece o que está dentro do vaso. Então, quando nós falamos do ministério do sétimo anjo, não estou falando especificamente da pessoa de William Marlon Branham, mas do ministério que se cumpre nele. Não ele próprio. Porque, irmão, o que tem de pregador, sabe, que fala da pessoa, que dá testemunho da pessoa de William Branham, não é brincadeira. Aqui na Paraíba mesmo, na minha região, no meu estado, tem um pregador aqui, o pastor mais famoso que tem aqui, ele sabe quantas curas aconteceram no ministério do irmão Branham, isso, aquilo. Ele sabe falar tremendamente da pessoa de William Branham. Ele é um simpatizante da pessoa de William Branham. Mas quando é apresentado o ministério do sétimo anjo, que se cumpriu na pessoa de William Branham, aí sim faz a diferença. Uma coisa é você simpatizar com a pessoa e outra coisa é você não crer naquilo que aquela pessoa vem realizar. Isso
São duas coisas diferentes e poucos irmãos, poucos pregadores não estão sabendo discernir uma coisa de outra. Ah, falar que o William Branda fez isso, aconteceu isso no ministério, nas pregações de William Branda, quantas pessoas ressuscitou, isso, aquilo, os peixinhos, isso, aquilo, outro e tanta coisa. Mas quando parte para o ministério, aí onde a gente sabe, na realidade, que a maioria desses pregadores da mensagem são apenas simpatizantes do irmão Branda. Somente. Certo? Mas crê no ministério do sétimo anjo, crê naquilo que ele veio realizar, que foi para ser realizado no ministério dele, isso aí, poucos creem nisso. Poucos creem nisso. Mas, quando nós falamos, irmão, do ministério do sétimo anjo, não estamos falando da pessoa de William Marlon Branda, mas do ministério que se cumpriu nele. Agora, vamos ver o que é que a Bíblia fala disso. Vamos ver o que é que a Bíblia fala desse ministério. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Isso aqui, irmão, são escrituras conhecidas pela maioria dos pregadores. Diz assim, ó, 13 e 14 de Apocalipse. Isso aqui é o ministério do sétimo anjo que se cumpriu no irmão Branda, na pessoa do irmão Branda. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, 14. Agora, vamos mais adiante aqui. Apocalipse 14, Apocalipse 8, verso 13. Apocalipse 8, verso 13. Diz assim: e olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai. Primeira e segunda e terceira guerra mundial dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes de trombeta dos três anjos que hão de ainda tocar. Esse anjo aqui que veio e declarou e anunciou e falou sobre as guerras, sobre a primeira, ele mostrou porque o que estava se cumprindo quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Ele nos ensinou qual era o cumprimento da Segunda Guerra Mundial, o que estava acontecendo, o que estava se cumprindo dentro da Segunda Guerra Mundial, e veio e nos falou da terceira e a última, o que vai se cumprir. Aí, o quinto anjo fala da Primeira Guerra, o sexto anjo fala da Segunda Guerra, e o terceiro e último anjo, que é o sétimo, fala da última guerra, que a Bíblia chama da batalha do Armagedon, que é o terceiro ai. Primeiro ai, Primeira Guerra Mundial. E o sétimo anjo, ele disse que a Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e foi até 1918, e ali ele chega a dizer algo que os cientistas, os estudiosos, os historiadores até hoje não conseguem entender como foi que aquela guerra parou. Aí o profeta vem e diz: foi Deus que parou, o próprio Cristo que parou a Primeira Guerra Mundial. Hein? Para quê? Para chamar os trabalhadores da hora undécima. Quando foi em 1933, no Rio Ohio, essa chamada começou. A porta foi aberta para chamar os trabalhadores da hora undécima. Aí depois ele fala sobre o segundo ai, que é a Segunda Guerra Mundial. E por que a Segunda Guerra Mundial? Qual foi o propósito da Segunda Guerra Mundial? Foi solto 4 anjos, Apocalipse capítulo 9, verso 16. Deixa eu ler aqui. Aqui, ó, Apocalipse capítulo 9, verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês, ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Quem são esses 4 anjos? Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Os 4 ditadores que a Bíblia chama anjos, mensageiros de Satanás. Para quê? Para trazer o povo judeu à sua terra. Meu Deus. E o terceiro ai, que é a batalha do Armagedon. Você veja,
A primeira guerra foi de 1914 a 1918. A segunda guerra foi de 1939 a 1945. E a terceira guerra, irmãos, isso vai durar quando? De acordo com as palavras do irmão Brana, no sermão que ele pregou, 3 sermões sobre a Santa Semana de Daniel, ele disse que vai durar 3 anos e meio. Eu acho que é a única mensagem que ele fala isso, que eu não estiver equivocado. A batalha do Armagedon vai durar 3 anos e meio. Então, se esse ministério se cumpriu na pessoa do William Branham. Mas aqui é o ministério do 7º anjo. Vamos adiante, vamos adiante. 18... não, é aqui, vamos lá. 14, 9 e 10 de Apocalipse. 14, 9 e 10. Isso aqui, irmão, tá falando do ministério do 7º anjo. Não é da pessoa de William Branham. Uma coisa é você falar da pessoa de William Branham e outra coisa é falar do ministério do 7º anjo que se cumpriu na pessoa de William Branham. Hein? Uma coisa é o irmão Jailson e a outra coisa é o ofício de forneiro. Eu fiquei de 2004 até 2014 como forneiro de padaria. Pão, bolo, bolacha, galê, tudo eu assava. Eu era um forneiro. Trabalhei de 2004 até 2014 como forneiro. Tá lá na minha carteira, assinado o meu ofício, forneiro de padaria. Então, uma coisa é Jair Souza da Silva e outra coisa é o meu ofício de forneiro de padaria. Uma coisa é o 7º, é o irmão Branham, William Branham, e outra coisa é o ministério dele. E um ministério que é importante para ser observado. Mas a maioria dos pastores da mensagem observa o homem William Branham. E esquece de ver o ministério do 7º anjo que se cumpriu sobre ele. Aí essas coisas ficam confundidas. Meu Deus. Só a graça de Deus para nos ajudar, irmão. Vamos aqui, ó. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 10. E seguiu o 3º anjo. O primeiro anjo foi Lutero, verso 7. O segundo anjo foi John Wesley, verso 8. E o 9 é o ministério do 7º anjo, que se cumpriu na pessoa de William Branham. Agora, por que eu digo que o primeiro anjo aqui do versículo 7 do capítulo 14 foi o Lutero? Porque o ministério do 7º anjo foi incumbido nos mostrar isso. Porque, historicamente, teologicamente, existe uma confusão. Uns dizem que esse anjo é celeste, outros dizem que é terreno, outros dizem isso. Mas o 7º anjo veio, o ministério do 7º anjo na pessoa de William Branham veio e disse, não, esse aqui é Lutero. Esse outro aqui é Wesley. E o 9, aqui do versículo 9. E o seguiu o 3º anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado. Eita, você veja, irmão, durante as eras, o juízo de Deus estava misturado com misericórdia. É por isso que o profeta diz que cada taça que foi derramada durante as eras foi um juízo temporal. Por quê? Tinha mistura de juízo com misericórdia. Que você aceitasse o mensageiro, você recebia a misericórdia. Que você rejeitasse o mensageiro, você recebia um juízo e caiu uma praga sobre você. Mas aqui, na terceira vinda, não, olha, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Sem mistura. A terceira vinda, quando as taças vão... Porque as taças, irmão, ela tem um significado composto, as 7 taças. Elas têm um significado duplo. Elas foram derramadas durante as eras, num sentido espiritual, como juízo temporário, mas na terceira vinda, na batalha do Armagedon, ela será derramada literalmente. Sem mistura, porque não vai ter juízo, não vai ter misericórdia. Meu Deus, que coisa tremenda. Mas quem trouxe isso?
Como é que eu sei disso? O sétimo anjo. O ministério do sétimo anjo que trouxe isso. E aqui vamos adiante mais, aqui no versículo 16 de Apocalipse, verso 17, diz assim, ó. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz dizendo do céu, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Tetelestai, a palavra grega para estar feito. É tetelestai, está cumprido. E o irmão Branham, em 1964, pegou uma pedra e jogou no ar. Quando ele jogou aqui no ar, deu um grande terremoto. E ele disse, o juízo de Deus está caindo agora sobre a terra. Isso aqui, irmão, foi o ministério do sétimo anjo. Não foi a pessoa de William Branham, mas o ministério do sétimo anjo que foi cumprido William Branham. E o sétimo anjo celestial estava encarnado no sétimo anjo terreno. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso aqui é tremendo demais. Apocalipse 21, verso 9. Apocalipse 21, verso 9. E veio um dos sete anjos, esse aqui é o sétimo anjo, é o ministério do sétimo anjo. E veio um dos sétimo anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostra-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Qual foi o dos 7 mensageiros? Qual foi o que fez isso? Foi o sétimo ministério, o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. E levou-me em espírito a um grande alto monte. Quer dizer, no monte, lá em cima, na pedra de coroa. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aqui está, irmão. Isso aí são as escrituras que fala declaradamente sobre o ministério do sétimo anjo. Mas o problema é que a maioria dos pregadores, irmão, eles não sabem nada do ministério do sétimo anjo. Eles são simpatizantes da pessoa de William Branham. Assim como eu tinha muitos simpatizantes, eu tinha muitas pessoas que tinham simpatia comigo. Agora, quando eu começava a ensinar alguma coisa sobre a Bíblia, eles diziam, irmão Jesus, mesma coisa é hoje. Eu tenho muitas pessoas que simpatizam comigo, gostam de mim, mas quando eu começo a falar sobre a Bíblia e a mensagem, eles dizem, não, irmão, isso aí não. Quer dizer, eles são simpatizantes da minha pessoa, mas quando eu manifesto o ministério que Deus deu para mim, quando eu digo ministério, eu tenho um... Que ministério eu tenho? O irmão Branham disse que cada um de nós temos um ministério. São 5 ministérios, profeta, apóstolo, evangelista, mestre e pastor. Um desses ministérios eu estou manifestando. Agora uma coisa eu sei, de pastor não. Agora evangelista e mestre pode ser. Então, quando eu manifesto esse meu ministério, começo a explicar a Bíblia e a mensagem para algumas pessoas, eles são simpatizantes da minha pessoa, mas do meu ministério eles não querem. Ei, irmão, isso aí não. Isso aí eu não creio não, desse jeito não. Eu creio também, mas desse jeito não. Ei, pronto. É a mesma coisa hoje. As pessoas são simpatizantes do irmão Branham, mas quando o profeta de Deus manifesta seu ministério e traz certos assuntos, diz, não, isso aí não. Isso aí não, irmão Branham, isso aí não. Isso aí vamos deixar quietinho aí e pronto. É por isso que aqui na Paraíba, o povo da mensagem, o que é que sabe da mensagem? O que é que o povo sabe do ministério do sétimo anjo? Mas o sétimo anjo, irmão, traz o cumprimento das escrituras do dia. A gente leu aqui as escrituras que fala do ministério do sétimo anjo. Agora, vamos ver algumas escrituras que se cumpre, que o sétimo anjo trouxe para se cumprir no dia que vivemos. Certo? Nós lemos aqui Apocalipse 3:14, 8, 13, 14, 9 ao 10, 16 ao 17, 21 ao 9, falando do ministério do sétimo anjo. Agora vamos ler algumas escrituras aqui. Eu apenas vou citar algumas, não vou ler todas, mas vou citar que está em cumprimento no nosso tempo. Porque quando o ministério do sétimo anjo se manifestou, essas escrituras estão em cumprimento. Elas não vão se cumprir. Elas já entraram em cumprimento lá em 63, quando se manifestou o mensageiro do sétimo selo. Eu vou citar aqui algumas escrituras e depois eu vou ler algumas duas aqui. Por exemplo, Lucas 17:30. Isso está em cumprimento. Isso é uma escritura do dia.
Lucas 17:30, Lucas 18:8, também está se cumprindo no nosso tempo. Lucas capítulo 21, verso 27, também está se cumprindo no nosso tempo. Está em cumprimento, irmão. Não vai se cumprir, está em cumprimento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, também está em cumprimento. Efésios 1:10, também está em cumprimento. Efésios capítulo 13, versículo 9, fala sobre a dispensação do mistério, fala da era do mistério, fala da era do sétimo selo, está em cumprimento. Efésios 4:30, irmão, é uma escritura que ela vem se cumprindo durante as eras. Ela vem se cumprindo, ela cumpriu na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sétima e sétima. Porque na mensagem, o que é o Espírito Santo, o irmão Brana chama Efésios capítulo 4, verso 30 de o sétimo selo. Leia a mensagem, o que é o Espírito Santo, 47. Ele chama Efésios 4:30 de sétimo selo. Então, Efésios 4:30 vem se cumprindo em cada selo que vinha assim aberto. E também Filipenses, eu vou ler essas duas escrituras. Filipenses, que também está em cumprimento. Filipenses capítulo 1, verso 6 de Filipenses, diz assim as escrituras: tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Isso é Paulo profetizando. Isso veio durante as eras, em parte se cumprindo, até chegar no dia de Jesus Cristo. E qual é esse dia? Isso ainda vai se cumprir? Ou já se cumpriu lá atrás, nós estamos vivendo nos benefícios dos cumprimentos? Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 2. Aqui Paulo fala da era da pedra de coroa. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se ressuscitaste. E essa ressurreição, irmão, você não pode levar apenas para um nível espiritual. Paulo aqui está falando da voz de arcanjo. Agora a maioria dos pregadores da mensagem quer levar isso só para a esfera espiritual. Essa ressurreição, ela está em duplo sentido, tanto na esfera espiritual, como literalmente isso aconteceu. Os santos das eras, os santos da primeira até a sétima, já ressuscitaram. Todos os irmãos que dormiram em Cristo durante as eras, os que fazem parte da noiva, já ressuscitou, porque a voz de arcanjo, ela já suou, ela não vai suar. O irmão Brana disse na mensagem o que é o Espírito Santo, parágrafo 50, o que traz os mortos em Cristo é o corpo traz a ressurreição. Mas o que nós temos aprendido durante esse tempo todinho de abertura da palavra aqui no Brasil, irmão? O que é que nós temos aprendido sobre esse assunto aqui no Brasil? Eles dizem que é a noiva que vai chamar os mortos. Ainda estão esperando. Mas o profeta diz que quem é que chama os mortos, quem é que traz a ressurreição é o corpo. E esse corpo, o profeta diz que é o corpo, palavra do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem. E isso já deu início, isso já aconteceu lá atrás, irmão. E o Filho do Homem usou um corpo. O sétimo anjo celestial se encarnou no sétimo anjo terrenal e chamou os irmãos das eras. E a primeira ressurreição começou. Aí não vai começar. Aí não vão. O que está faltando é desaparecer para nós somente. Quando o sétimo anjo, o irmão Branco, estava vivo na terra, ele via esses irmãos no meio da congregação. Irmão Jair, leia a mensagem, um homem correndo da presença do Senhor. Leia a mensagem, Deus não chama um julgamento sem te advertir. O irmão Branco mostra claramente que eles apareciam. Os irmãos que estavam na sepultura, que ressuscitaram, apareciam nos cultos. Por que, irmão, eles apareciam no culto do irmão Branda? Porque é o tempo da perfeição. A perfeição não vai acontecer, ela já aconteceu. Nós hoje estamos sendo beneficiados por aquilo que já foi cumprido. Tetelestai é a palavra grega para isso. Então diz assim: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, a pedra de coroa. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
terra aqui era de Laodiceia. Era de Laodiceia. A era da pedra de coroa, aqui em cima. E aqui embaixo, a era de Laodiceia. Corrompida, podre, miserável, cega, sem Espírito Santo. A única coisa que ela tem é o zelo de Laodiceia, disse o profeta de Deus. Oh Deus. Eu sei que muitos que escutam isso dizem, não, irmão, já isso aí. Mas aqui não tem nada de interpretação, é só você ler a mensagem. E você vai ver isso que eu estou falando, está tudo na mensagem do profeta. Então, irmão, o 7º anjo traz o cumprimento das escrituras do dia. Então, essas escrituras que eu li aqui, Lucas 17:30, Lucas 18:8, Lucas 21:27, 1 Coríntios 15:52, Efésios 1:10, Efésios 3:9, Efésios 4:30, Filipenses 1:6, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, isso são as escrituras, e ainda tem mais, irmão. Eu trouxe algumas, mas ainda são muitas escrituras que estamos sendo beneficiados agora, está em cumprimento agora, elas não vão se cumprir, elas já se cumpriram. Quando o 7º anjo manifestou o seu ministério aqui, ele trouxe o cumprimento dessas escrituras para o nosso dia, irmão. Não vai se cumprir ainda. Não vai acontecer ainda. Nós estamos sendo beneficiados com isso agora, irmão. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Só o Senhor para nos ajudar. Agora, vamos ver aqui o que o profeta fala sobre essas coisas, irmão. Aqui no primeiro selo, eu tenho aqui alguns parágrafos, né? Que eu quero ler aqui para os irmãos. Primeiro selo, parágrafo 68. Essa mensagem, primeiro selo, é de 63. Parágrafo 68. Veja o que é que o profeta fala sobre isso aqui. Ó. Olha o que ele diz aqui. Ó. Primeiro selo, 68. Porque isso, o 7º anjo, ele trouxe o cumprimento das escrituras do dia. E hoje, estamos sendo beneficiados com essas escrituras, porque elas não vão se cumprir. Elas estão em cumprimento. Até isso chegar aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum determinado ministério, mas ele reúne tudo o que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Veja, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. E esse dia aqui, irmão, e em seu dia, não é hoje não. Não. Porque não tem ninguém aqui para revelar nada, porque já foi revelado. Nós estamos apenas sendo beneficiados com a revelação que veio nesse dia. Se você deseja ler, isso está Apocalipse 10, versículo 1 até o 4, ou você obterá, correto, vê? Aí ele diz assim, ele toma o livro e dos selos e rompe. E os mostra ao 7º anjo. Só para este. Olha, você veja que o cordeiro toma o livro. E quem revela o livro. E quem abre o livro. E quem revela o livro. Os selos. O selo é revelado pelo cordeiro. Agora, o livro e a revelação do selo é o ministério do leão. É Jesus, não como cordeiro, mas como leão. E ele entrega o livro. Certo? Só para o 7º, só para ele. Só para ele, ó. Olha, ele toma o livro e dos selos e o rompe. Quer dizer, ele abre o livro, revela os selos e mostra ao 7º anjo só para este. Aqui bota fora todos esses personificadores que durante esses 60 anos de mensagem aqui no nosso Brasil apareceu. Agora surgiu um aqui na Bahia agora. Lá no Paulo Afonso, na Bahia. Ele chega a dizer, olha o que ele diz. E muitos irmãos conhecem ele. Não vou citar o nome dele aqui por questão de ética. Mas a maioria dos pregadores conhece esse irmão. Foi da mensagem, depois saiu, foi lá para o anjo da Costa do Marfim, para o mensageiro de lá, e parece que não deu certo lá, brigou e veio para cá, agora tá dando uma de mensageiro, e tá dizendo assim, ó. Discernimento, cura, ressurreição, isso eu não posso, isso foi com o 7º anjo, isso foi com mão branda.
Mas eu estou restaurando aquilo que o irmão Branham não restaurou. Que conversa é essa, irmão? Tudo foi restaurado. Elias virá e restaurará todas as coisas. Que a restauração não tivesse acontecido, a vinda não teria acontecido. Por que a vinda aconteceu? Porque a segunda vinda já aconteceu. Porque a restauração se cumpriu. Aí vem esses comedores de feijão e arroz dizendo essas coisas. Personificadores. Porque só o sétimo anjo, só ele, irmão, recebeu o livro aberto e os selos revelados pelo ministério do Filho do Homem como leão. E o irmão Branham continua. Só para este, só para ele, só para o sétimo anjo. Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Agora, nós acabamos de passar pelas eras da igreja. Mesma história prova isso, vê? A mensagem do anjo da sétima era, correto? Revelará os mistérios passados e todas as coisas no passado. Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso é para suceder. Agora recorde, nos dias do sétimo anjo, seu som sai, ecoa, vem da palavra grega tens, ecos, palavra grega ecos, que é continuidade. Nos dias do sétimo anjo, seu som sai, ecoa, e a trombeta do evangelho, e ele é o consumador de todos os mistérios de Deus. O sétimo anjo traz o cumprimento das escrituras do dia. Então tudo aquilo que foi profetizado pelo primeiro mensageiro, pelo segundo, terceiro, por Pedro, sabe, está agora em cumprimento, porque o sétimo anjo trouxe isso. Mas para que isso se cumprisse no ministério do sétimo anjo, Cristo, o anjo forte, desceu e deu o livrinho aberto só para o sétimo anjo. Aqui não tem oitavo, nem nono, não, é só para o sétimo. Meu Deus. Vamos adiante aqui. Vamos adiante. Eu quero ler mais uma escritura. Vamos ler mais uma escritura, irmão, para nós encerrarmos aqui. Vamos ler mais outros parágrafos aqui e já a gente encerra, certo? Encerra. Eu vou ler mais um aqui. Mensagem, o evangelismo no tempo do fim, pregado em 62, parágrafo 148. 148 da mensagem, o evangelismo. Deixa eu ver. 148, deixa eu pegar aqui, eu acho que vai ser o 151. Vamos ler o 151. Para nós adiantarmos aqui, porque o sétimo anjo traz o cumprimento das escrituras do dia. Certo? Ele diz assim, ó. Em Malaquias 4, para a era da igreja, ele disse: eu vos enviarei Elias antes daquele dia. Agora, aquilo não poderia ser João, porque o mundo não tinha sido queimado. E os justos não tinham pisado nas cinzas dos ímpios. Não, é para esta era. Uma mensagem que sairia, que o fará o quê? Restaurará a fé das pessoas, a igreja de hoje, que está fora de todas essas diferentes corrupções e corpos denominacionais apodrecidos, cheios de feridas, de volta a uma fé viva, num Deus vivo. A mensagem tem ido por ano. Isso é certo? É tempo agora que nós deveremos receber e crer que o evangelismo do tempo do fim é para restaurar. Josué disse a mesma coisa: e eu restaurarei tudo o que foi comido por todos estes anos. Agora, eu queria abrir um parênteses aqui e queria falar algo aqui, irmão. Quando nós lemos Malaquias 4, 100% dos pregadores crê. Agora existe um mistério em Malaquias 4, que é aí onde está o problema. Porque só queremos aplicar Malaquias 4 para o ministério do sétimo anjo. Mas Malaquias 4 se cumpre tanto no precursor, que é o sétimo anjo, como no precursado, que é o sétimo anjo celestial. Se cumpre tanto no ministério de William Branham, o sétimo anjo, como se cumpre também em Cristo Jesus, o anjo forte. É uma escritura que tem significado composto, que tem aplicação dupla. Mas a maioria não crê nisso, só crê que isso é só com o irmão Branham. Não, é só com o irmão Branham, é só o irmão Branham. Não, mas isso se cumpriu no ministério do sétimo anjo, o irmão Branham, e se cumpriu no ministério do anjo forte.
Deixa eu ler aqui. A brecha entre a zero e o selo, parágrafo 41, pregado em 63. Eu vejo o que eu estou falando aqui e eu provo nas mensagens. Olha o que ele diz aqui, vamos ler do 41 ao 43. Quando os selos foram rompidos e o mistério foi revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora, recorde, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Este sétimo anjo está, não estará, está presente, isso foi em 63, na terra no tempo da sua vinda. Então, quando o anjo forte desce, quando Cristo, o mensageiro, desce, o sétimo anjo celeste, terrestre, desce o sétimo anjo celeste e na terra está o sétimo anjo terrestre. E aqui no 42 ele diz assim, assim como João estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio. João sabia que ele o viria, porque era ele quem o introduziria. Tá vendo? 43. Sabemos pelas escrituras em Malaquias 4, tem que haver um como João, um Elias a quem a palavra de Deus possa vir. E ele revelará pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurará a fé dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Restaurará todos esses mistérios que têm sido investigados através desses anos denominacionais. Agora, isso é o que a palavra diz. Eu só sou responsável porque ela diz. Vê? Isto está escrito. É isso o que ela é. Tá vendo aí? Então, Malaquias 4 tem esse significado composto, esse significado, tem essa aplicação dupla. Se cumpriu tanto no ministério do irmão Branham, o sétimo anjo, como se cumpriu no ministério do anjo forte, Cristo. Porque quando Cristo desce, quem está na terra? Apocalipse 10 se introduz em Malaquias 4. Meu Deus. O sétimo anjo traz o cumprimento das escrituras do dia. Irmão, esse é o nosso assunto. Agora, eu quero ler aqui o último parágrafo da mensagem, para nós encerrar aqui a nossa pequena, humilde palestra, meus irmãos. E saiba que eu estou aqui, eu não estou aqui para querer discutir com... Eu não sou nada... Olha, tudo que eu falo aqui, irmão, eu sempre digo isso, não é nada a ver, não tem nada a ver com a pessoa, com a vida pessoal de cada... Não, eu falo da forma doutrinária. Eu amo todos os irmãos. Não tenho nada contra ninguém, mas é questão doutrinária, não pessoal. Não é questão pessoal, é questão doutrinária. Mensagem Shalom. Pregada, essa mensagem o profeta pregou em 1964, mensagem Shalom. Eu vou dizer aqui a data, que o profeta pregou essa mensagem 2 vezes. Essa mensagem que eu vou ler aqui é do dia 19 de janeiro de 1964, parágrafo 223. 223 da mensagem Shalom. Olha o que é que ele diz aqui, ó, 223. Preste bem atenção. Aí você agora, que tem de ter discernimento para saber disso, ele diz assim, ó, o Novo Testamento todo fala desta hora. O Novo Testamento todo. Agora esse todo aqui, irmão, não está no plural, está no singular. Todo. Então, você tem que ver qual é as partes do Novo Testamento que se cumpre nessa hora. E quando eu digo nessa hora, é a hora do profeta quando ele estava na terra. Porque ele trouxe os cumprimentos das escrituras do dia. Hoje, eu estou apenas sendo beneficiado. Eu citei aqui algumas escrituras aqui, ó. Olha aqui, ó. Lucas 17:30, Lucas 18:8, Lucas 21:27, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, Efésios 1:10, Efésios 3:9, Efésios 4:30, Filipenses, capítulo 1, verso 6, e Colossenses 3:1-2. E tem mais outras escrituras que fala dessa hora. O Novo Testamento todo fala desta hora. Jesus Cristo fala desta hora. Quem é, então? Algum homem? É Jesus Cristo,
o Filho de Deus, manifestando-se, refletindo a luz da palavra que ele prometeu para este dia. Ó, irmão Brana, bate 2 vezes no púlpito. Amém? Então, meus queridos irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. E esse é o meu propósito aqui. Eu não estou aqui, eu sempre falo isso, eu não quero tirar ninguém da sua igreja, mas eu quero ajudar aqueles que precisam. Eu quero abrir a mente dos pregadores para eles buscar as escrituras. Essa semana eu estava escutando uma reunião, né, um encontro de pastores, e o pregador falando sobre cura divina, sobre os dons, porque não sei o quê. Irmão, eu vou dizer algo aqui, eu não tenho nada contra os dons, eu creio nos dons, certo? Eu creio nos 9 dons das escrituras, nos 9 dons, eu creio nos 5 dons ministeriais, eu creio em tudo isso. Agora nós precisamos entender qual é a mensagem do dia. É por isso que o irmão Brana pegou a mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem. A maioria dos pastores da mensagem não conhece isso. Eles têm a mensagem na mão, mas eles, por causa do sistema, irmão, eles não conseguem ver, eles não conseguem reconhecer a mensagem do dia. Ele nem reconhece a mensagem do dia, nem o sinal, nem a era. Não, aí fica pregando coisa lá da era da Odisseia. Não, irmão. Nós estamos vivendo, diz o irmão Brana, numa nova mensagem, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E, mais uma vez, eu faço esse clamor aqui para você. Você que ainda não se inscreveu, meu irmão, se inscreva no canal Jailson HMTV para me ajudar a aumentar mais, sabe, a minha audiência na internet, tá bom? Que Deus abençoe. E também não se esqueça de dar o like e apertar o sininho. E você, irmão, que já é inscrito, divulgue os meus vídeos para os irmãos aí que ainda não conhecem, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço para vocês, shalom. E se Deus permitir, domingo nós estaremos de volta aqui no canal Jailson HMTV. Deus abençoe e até a próxima. No nome do Senhor Jesus.